continuando aqui agora, falando um pouquinho mais sobre somador completo em Verilog. A gente já olhou na parte de hardware, a gente está trazendo aqui agora um vídeo sobre como implementar isso em Verilog. Tá? Então a gente já viu as equações do somador, o que a gente está querendo aqui é ter uma expressão de circuitos lógicos para fazer esse código. E aí, só para pegar na primeira versão, eu queria só relembrar, então nós temos o módulo, end módulo, eu vou chamar a atenção, a ideia é marcar isso para vocês, a gente está chamando ele de full adder. Ele recebe o Cin, ele recebe x, y, s e o cout. Obviamente, Cin, x e y são entradas, output s e cout. E agora nós temos as expressões lógicas aqui instanciando portas. Esse formato é bem caro para a gente, é difícil de entender, tem baixíssima legibilidade, então a gente não vai detalhar tanto, mas esse aqui daria para você implementar nesse nível. E é importante ter essa noção, porque esse nível é o nível mais baixo que a gente tem componentes aqui de portas lógicas, tá? E pode ser que você encontre isso aí em algumas implementações específicas, porque Verilog, além de ser usado como uma linguagem de descrição de hardware, ela também pode ser usada como uma linguagem para representar hardware vindo de uma linguagem de descrição mais alto nível. E essa outra ferramenta de alto nível pode acabar gerando um Verilog bem baixo nível como esse aqui para a gente. Mas do ponto de vista de legibilidade, ele é bem fraco, tá? A gente pode mexer e tentar simplificar, então deixa eu só mostrar para vocês uma coisa, que a gente tinha 3 ends, a gente pode simplificar fazendo assim, um end só, e ele continua valendo 3 vezes aqui, tá? Não melhora tanto a legibilidade, então a gente vai passar um pouco mais rápido aqui. E a gente pode usar as expressões lógicas, a gente tinha visto as expressões lógicas, ou exclusivo, para fazer o nosso resultado final, então o nosso S do resultado da soma de um somador completo, ele é um circuito que ele é capaz aqui no caso, que ele é um circuito que você pode fazer a soma como um exclusivo das 3 entradas, e o carry out significa que qualquer 2 entradas que estiverem ativo vão acabar gerando o carry out. Do mesmo jeito que a gente pode fazer com o end, a gente pode trocar esse ponto e vírgula aqui por uma vírgula e fazer outra expressão. Eu não sou muito fã disso, eu acho que diminui a legibilidade, apesar de você economizar um pouquinho da letra, eu acho que diminui a legibilidade, então eu não sugiro fazer esse formato para vocês. E aí a gente vai agora tentar trazer e montar aquele Ripple Carry. A gente viu na parte teórica ali como que a gente monta um Ripple Carry. E aqui o que a gente tem é que a gente vai ter um header 4, um header de 4 entradas. E para ter um header de 4 entradas, a gente tem x3, x2, x1, x0, y3210, s3210. E a gente tem o nosso carry out, o nosso carry in, e elas estão todas declaradas como entrada e saída. A linha geral nossa é que a gente vai instanciar 4 full adder. Esse aqui é exatamente o código que nós tínhamos no slide anterior, tá? Então essa parte de baixo aqui é o que a gente tinha acabado de ver. E o que a gente tem aqui em cima agora é que a gente tem 4 full adder desse. Então a gente está chamando de estágio 0, 1, 2, 3, e a gente está ligando o carry in x0, y0 gerando S0 e o C1. Aí o nosso C1 vem para cá, o nosso C2 vem para cá, o nosso C3 vem para cá e o nosso carry out sai. E com isso nós temos também x0, x1, x2, x3, se você olhar, nós temos a nossa entrada x, depois nós temos a nossa entrada y e temos a nossa saída aqui. Tá? Então esse é o nosso circuito que a gente está fazendo. Observa aqui, a gente tem o carry out, tá? E nós temos aqui os carries intermediários, que se você olhar aqui para cima, olha, onde é que estão eles? Eles não estão declarados, então no fundo, olha, é aquela história que a gente faz de C1, C2, C3. Como eu estou fazendo só um feed de declaração, nós não precisamos declarar. O ideal seria, por legibilidade, né, a gente fazer um wire C1 no nosso código e colocar aqui em cima. Tá? Então esse que é o formato que a gente deveria fazer e que a gente deveria colocar para vocês do ponto de vista de código. Tá? Você pode não definir o sinal? Pode. O grande problema é que depois você às vezes esquece desse sinal e vai ficar se perguntando e tentando procurar no código onde ele está. Tá bom? Bom, a gente pode melhorar isso e como você já programou em outras linguagens, você já descreveu coisa em outros lugares, a gente tem a questão de vetores, a gente pode declarar vetores. E aqui aparece uma coisa importante para vocês, que é como que eu declaro vetores em Verilog. A declaração de vetor, ela vai falar o intervalo dele e vai vir antes do nome do sinal. Então esse wire30s vai declarar um vetor de 4 bits, 3210, certo? Com o nome de S, onde S3 é o mais significativo e S0 é o menos significativo. E se você achar que é conveniente, você pode fazer de 0 a 3, aí o S0 vai ser o mais significativo, S3 o menos significativo. E você pode declarar também outros intervalos, de 3 a 1 ou qualquer coisa assim que você acha diferente, tá?
Esse é o formato que a gente vai trabalhar com vetor e a gente pode melhorar o nosso circuito, ficando muito mais fácil a declaração. Observa que coube até numa letra maior para vocês, nós continuamos tendo carry in, x, y, s, e nós temos o nosso carry out aqui. Então, nós temos o nosso carry in, nós temos o x e y, que é a entrada, e o s, que é a nossa saída. O nosso carry out também é uma saída, e agora a gente já fez o while de 3 a 1 do C. Então, nós temos já um circuito que é os carries do meio do caminho para você. E aí, na hora de fazer a declaração do estágio principal, observe que agora a gente tem x0, x1, x2, x3 na nossa anotação de vetor. A gente pode colocar colchetes aqui para poder fazer essa notação, tá? Ok? Esse é o ponto muito principal, certo? É isso que a gente está tentando olhar aqui nesse contexto. Bom, conseguimos fazer esse componente, a gente vai ter uma outra forma de olhar e a gente pode melhorar, porque esse componente aqui funciona para 4 bits. A gente tem uma forma que é a gente tentar fazer essa operação de forma mais genérica, usando o que a gente chama de generic. As especificações genéricas, certo? Elas servem para a gente tentar olhar algum componente e tentar receber um parâmetro. Então, ao invés de fazer um código nosso, que é um somador de 4 bits, amanhã eu preciso de um 8 bits, eu vou lá e edito esse código. O que a gente está tentando fazer é trazer isso aqui para 4 bits. Tá? Então, eu vou virar e falar que eu tenho um parâmetro genérico aqui, que por enquanto é 4, e aquele nosso somador vai poder usar de algum jeito algo diferente desse cenário. Tá? Então aqui a gente tem uma outra versão desse código, que é o seguinte, olha, nós recebemos um parâmetro, que é um n, e agora que nós estamos livres, esse n tem 32, então agora a gente quer fazer um somador de 32 bits. Tá? Observa que o nome dele apareceu um n aqui só para facilitar a nossa vida, mas você poderia botar o nome que você quisesse. E aí a gente coloca e fala, olha, o nosso x e y é de n-1 até 0, o reg é de n-1 a 0 e o carry out, certo? Então, a gente vai ter como um bit também, tá? Então, nós estamos usando exatamente a mesma nomenclatura, mas o nosso C, a gente está fazendo de N até 0, tá? Então, a gente está usando o C como alguma coisa maior aqui no nosso intervalo. E a gente acaba declarando um inteiro K. O que acontece agora? Nós viramos e falamos para você, olha, pega o carry in e bota no C0. Isso aqui é só fazer essa ligação, né? Eu estou pegando o valor do carry in e botando no C0. A gente vai fazer um for de 0 até n, até menor que n, n-1, né? E aí a gente vai ter as expressões. O SK, no caso, é o XK, o exclusivo YK, o exclusivo CK. E o CK mais 1, próximo carry, e é justamente por isso que o nosso carry tem um elemento a mais, ele vai ser a expressão nossa baseado no índice K. O que significa esse for? Esse for nosso, gente, você tem que olhar que isso aqui não é o conceito de software que eu vou fazer um bit por vez. Esse for nosso está declarando 32 caixinhas dessa de somador. Ele vai declarar 32 caixinhas e vai fazer as devidas ligações que a gente tem. Na realidade, certo? O que a gente está falando é que eu tenho os carries aqui sendo ligados, né? Ele vai fazer as devidas ligações. Tá? É esse que é o contexto que a gente está tentando trazer aqui, tudo bem? Então esse é o nosso contexto, esse é o nosso modelo que a gente está fazendo aqui, e aí com isso eu consigo ter um somador de um jeito, de um tamanho diferente, que a gente pode representar aqui. Tá? Então a gente também pode gerar componentes através de um bloco chamado generate, certo? Que pode conter um for e que pode ter variáveis de controle, então eu posso fazer generates de forma diferente, tá? O que significa isso? Só para trazer para vocês, ao invés de pegar o nosso exemplo, olha bem, nosso exemplo tinha dentro de um always, a gente estava fazendo o componente. Agora, a gente vai usar um bloco generate. Por quê? A vantagem desse bloco generate é que ele não precisa de um always, a gente pode ter uma expressão mais ampla ali. A gente declara uma variável i, que é a que a gente quer pegar do ponto de vista de conexão nossa, tá bom? E aí, o que a gente faz? A gente declara esse i, faz o for do i, tá? E a gente cria exatamente um certo estágio e usa exatamente o mapeamento que a gente já tinha feito anteriormente, tá? Tudo bem?
E aí, com isso, o que fica para a gente fazer? A gente tem toda a nossa ligação, a gente fez um assign no C0 e um assign do carry out, que é exatamente o assign que a gente tinha feito antes, e o nosso circuito passou a ser um circuito completo aqui, gerado através desse generate. Lembrando, esse generate tem um for dentro e é o for que está gerando para a gente as 32 iterações, as 32 caixinhas para vocês, tá? Então, nós temos as caixinhas e ele que vai gerar as 32 para você, tá bom? Com esse padrão de ligação, ok? Bom, aí só para a gente trazer um pouco desse contexto e fazer a ligação para vocês, a gente tinha falado do wire, que ele representa um fio para interconexão entre subcomponentes no Verilog, tá? No que a gente está representando. Ele não precisa ser declarado, como já viu anteriormente, embora declarado facilite muito a legibilidade. Então, assim, não precisa, mas eu sugiro que vocês ignorem esse não e declarem sempre, tá? Ok? Nós temos as variáveis que podem ser do tipo reg ou integer, como já vimos, só podem ser utilizadas dentro de blocos comportamentais, que são os nossos always, tá? O reg armazena um valor até que ele seja alterado por outro comando comportamental e o integer é usado como índice do loop, tá bom? Então o reg, tudo que você colocar como reg, ele vai ficar disponível inclusive até a próxima iteração desse always para pegar um valor de uma iteração passada que a gente olha de alguns dos nossos componentes, tá bom? A gente está tentando trazer aqui uma outra simplificação do nosso processo, é que a gente fez muito disso, mas a gente poderia ter usado o nosso operador aritmético. Eu quero somar dois números. A gente pode simplesmente usar um mais. Tá? Então existe uma forma bem mais simples da gente fazer esse somador, que é virar e falar, eu estou declarando 32 bits, estou declarando 32 bits, e o que a gente fez aqui é falar que essa é igual a x mais y mais carry in. E acabou, não precisa daquele código todo, tá? E esse código é sintetizável também, esse código vai funcionar aqui também pra gente, tá? O ponto negativo é que a gente não vai ter esses bits intermediários, nem mesmo os carries, e se isso for necessário, eu estou perdendo informação. Se não for necessário, você não é obrigado a fazer. E se não é necessário, é esperado que você faça exatamente com esse somador, porque aí você tem um código muito mais legível. Observa esse código aqui, comparado com esse outro código desse tamanho. Olha só a quantidade de linhas. 26 linhas aqui e 9 aqui embaixo. Relembrando que as primeiras 5 são a declaração das entradas dele, tá bom? A gente pode fazer overflow e carry out. O nosso problema aqui é que eu gostaria de gerar um carry out e existe uma expressão para o carry out e para o overflow. A gente não vai entrar tanto em detalhe aqui, eu vou mostrar outras formas da gente fazer a mesma coisa, tá? Mas a priori aqui eu posso fazer a conta e descobrir o carry out, que era o carry final, e o overflow também, tá? É isso que a gente pode pegar aqui como resultado. No fundo, a gente faz uma expressão lógica com os últimos bits para descobrir se teve um carry out ou se não teve carry out aqui no processo, tá? Mas uma outra alternativa para a gente fazer isso é tentar fazer a nossa conta com um pouquinho mais de bits, tá? O que a gente está falando aqui? Observa que a gente declara um reg sum, para a gente usar aqui dentro, e ele tem um bit a mais, tá? Então os outros tem n-1, 0, o sum tem n até 0. O que significa isso? A gente colocou um bit a mais. Esse bit ali que tem a mais, a gente vai colocar, olha, o x, o y e o carry in. E agora esse vai 1, esse último vai 1 ali que vai para o último bit, vai aparecer no sum. Na hora de pegar o resultado do sum e colocar no S, a gente volta a usar o n-1, porque é o que a gente tem de representação, é o que cabe lá. Mas aí a gente sabe que o carry out é o sum, então a gente consegue fazer. E o nosso overflow ainda é a mesma expressão que a gente tinha feito antes, então ela não é tão relevante aqui para a gente, tá? Tudo bem? A gente pode melhorar um pouquinho, concatenar de novo no lado esquerdo aqui, e aí o que a gente faz é que, ao invés da gente voltar e pegar, gerar tudo em cima do sum, pegar um pedaço do sum para o S, um pedaço para o carry out, a gente vai usar nosso operador de concatenação. Chaves representa um operador de concatenação. Então, quando a gente faz isso aqui, ó, que é o código, tá? Quando a gente faz isso aqui, o que a gente está fazendo na prática é que nós estamos pegando o S e o carry out, criando um sinal que é maior do que o S, né? Porque é o S mais um bit, o carry out tem um bit. Tá? Nesse caso aqui, o nosso S tem N bits, como a gente pode ver aqui, e o nosso carry out tem 1 bit. Então a gente está usando N mais 1 bits aqui. Tudo bem? E aí, justamente nessa direção, o que nós temos aqui? Nós vamos fazer a conta do overflow e a gente já fez essa operação aqui direto. Tá? É isso que a gente está colocando aqui para vocês.
Se a gente faz isso, a gente precisa agora olhar lá do outro lado, porque já que eu defini esse componente como parâmetro, a gente precisa tentar trazer e fazer uma conta com esse mesmo header ali. Para fazer a conta com esse mesmo header, esse aqui é o componente que a gente declarou. Uma das formas é a gente usar a construção defParameter. Então eu declarei o header 11 e o header 12 e a gente vai definir o parâmetro 11.n, que é o número de vai declarar como 16 bits, o 2 como n, vai declarar um como 8 bits. Então a gente pode declarar o componente do tamanho que a gente quiser, tá bom? E justamente por isso a gente pode montar e gerar o mesmo arquivo que a gente fez, a descrição do módulo header_n, que a gente fez anteriormente, a gente acabou de gerar um somador de 16 bits, um de 8 bits, sem contar que o default lá é de 32, tá? Então a gente colocou isso aqui como operações que nós queremos aqui nesse momento, tá? Tudo bem? Uma outra forma da gente representar o parâmetro, e aí deixa eu só pegar um aqui para você. Então esse parâmetro aqui foi usado um defParameter, tá? Uma outra forma é você simplesmente colocar isso aqui. E eu acho ela mais legível, tá? Então você está falando que é um U que passa um parâmetro que é 16. O 2 passa um parâmetro que é 8, tá? E aí a gente consegue declarar, é a mesma declaração, é o mesmo código anterior, mas esse código agora ele fica um pouco mais legível aqui do nosso processo, tá bom? Se a gente quiser tentar detalhar mais um pouco a nossa ligação, então a nossa ligação aqui, olha, a gente colocou os sinais do jeito que a gente queria, mas a gente tem que seguir exatamente a ordem de declaração lá do header_n. Uma outra forma da gente fazer, e eu vou dar um zoom aqui, é que a gente pode colocar nomes. Existe o sinal carry in, existe o sinal x, y, s, carry out e overflow, e o que a gente está fazendo é mapeando valores para ele. Então a ligação aqui passa a ser nominal. Na hora que a gente faz essa ligação nominal, a gente vai ter uma vantagem de legibilidade, muito embora o código fique um pouquinho maior. E nesse formato aqui, a gente consegue ter uma noção de que sinal está sendo ligado em qual lugar, em especial porque nós estamos com um circuito aqui que tem muitas portas já, mas o circuito de vocês no futuro pode ter mais portas ainda. Então isso aqui é bem relevante para a gente poder colocar o nosso componente lá. Tá bom? Ok, pessoal? E aí, o que a gente faz como uma coisa mais geral? Eu vou parar por aqui, depois a gente vai falar um pouco mais sobre representação numérica, mas o ponto crítico aqui de vocês é que tipicamente o recomendado é que você declare o componente e faça um mapeamento com nome nas portas, para que você possa ter essa informação de forma um pouco mais precisa. Tá bom, pessoal? Então a gente para por aqui agora, tá? Muito obrigado.